misericórdia do Senhor, a longanimidade de Deus é grande, Deus é longânimo. Então ele vai dando espaço, vai dando tempo para arrepender, tempo para a pessoa colocar a vida em ordem, tempo para sondar a nossa sinceridade. E aí, no 5º ano, depois de um ano de frieza espiritual, depois de um ano de comodismo, porque quando o comodismo começa, você não percebe. É como uma anestesia, vai devagarzinho, quando vai ver você já está frio, não consegue mais. Então, sempre tem um começo. E aí, como Deus não corrige já no começo, a gente pensa assim, não, Deus não está se incomodando com isso. Mas aí foi entrando como um punhal anestesiando ali, e quando foi ver, o estrago já estava feio. E olha só, no 5º ano de Roboão, aí se levantou o inimigo. Aí Deus enviou, Deus fortaleceu o inimigo. Você vai ver sempre isso na Bíblia. Quando o povo de Deus pecava, Deus fortalecia o inimigo. Quando o povo de Deus pecava, Deus levantava e dava força para o inimigo para poder afligir o povo de Deus. Aí o Sisaque, o rei do Egito, se levantou contra Israel e foi lá em Jerusalém, foi em Judá, no reinado de Roboão, para poder destruir aquela nação. Olha o versículo 4. E tomou todas as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e Jerusalém. E começou uma invasão, começou uma destruição. Agora para pensar, irmãos. Às vezes, irmão, coisa que você durou a vida inteira para construir, por causa de uma frieza espiritual, acaba tudo. Coisas que demorou anos e anos para você construir. Um ministério, né? O seu ministério, a sua chamada, demorou tanto para você chegar onde você chegou. Na sua vida espiritual, na sua caminhada, na sua trajetória, demorou tanto tempo para você chegar onde você chegou. E de repente, tudo isso pode ir por água abaixo por causa de uma frieza, de um comodismo. A palavra de Deus para você hoje é essa: não se acomode. Não se acomode. Não entregue os pontos. É importante que você entenda isso. Não entrega os pontos, não. Fica firme. Continua orando. Mesmo sem vontade, mesmo sem força, vai gemer, vai se humilhar na presença do Senhor. Leia a Bíblia. Não leia correndo, leia devagar. Leia só um capítulo, leia 2 capítulos, 3, o quanto você conseguir. Leia, medita na palavra, busque ao Senhor. Não abandone a lei por comodismo. Não abandone a palavra de Deus, não abandone a oração, não abandone o congregar, não abandone os princípios que você aprendeu. Por causa de um ano de frieza espiritual, ele botou tudo a perder. Ele colocou uma nação a perder. Ele colocou um reinado de sucesso a perder. Ele estava indo muito bem, porque é sempre assim. As bênçãos de Deus, elas estão atreladas à obediência. Elas estão atreladas à diligência, à perseverança. Tudo que ele fez, ele botou a perder em um ano de frieza. Aí é o que aconteceu no versículo 5. Acompanhe aí, por favor. Então veio Semaías, era um profeta. O profeta a Roboão e aos príncipes de Judá. E por causa de Sisaque, se ajuntaram todos em Jerusalém. E o profeta disse assim para eles, ó: assim diz o Senhor, vós me deixastes, e por isso eu também vos deixarei, e vos entregarei na mão de Sisaque. Olha só, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você tem compromisso com a oração? Você tem compromisso com Deus? O Deus da oração? Você tem compromisso com a palavra de Deus? Você tem um compromisso com Deus? Você é uma pessoa compromissada com Deus? Olha só, o compromisso aqui de Roboão tinha acabado. Compromisso com Deus.
E ele disse, olha, vocês me deixaram. E eu também vos deixarei. Porque quem precisa de Deus somos nós. Se você deixar Deus, não fica pensando assim, não, eu abandonei Deus, mas Deus nunca me abandona. Deus é fiel. Deus sempre vai permanecer fiel, porque aí usa até o texto, né, de Timóteo, dizendo, se permanecermos infiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel a ele mesmo, ele não é fiel ao infiel. Entenda isso. Se você for infiel, se você abandonar o Senhor, ele também te abandona. É importante que você entenda isso. Então Deus usou o profeta e disse, olha, porque vocês me abandonaram, eu também estou abandonando vocês hoje, estou entregando vocês nas mãos dos seus inimigos. Eu vou permitir que o inimigo os aflija. E se vocês não se arrependerem, ele vai destruir vocês. Está entregue. Porque Deus entrega também. Se você não tem compromisso com a doutrina na sua igreja, se você não tem compromisso com os cultos da sua igreja, se você não tem compromisso com a palavra de Deus, você não tem compromisso com a oração, você pode dizer que é uma pessoa compromissada com Deus? Você pode se declarar povo de Deus? Aquele povo foi rejeitado por Deus. Deus os rejeitou. Por quê? Porque foi rejeitado primeiro. Então como é que se rejeita a Deus? Às vezes não é verbalizando. Eu te rejeito, ó Deus. Mas é com nossas atitudes. É com o nosso comportamento, o comportamento de comodismo. Eles se acomodaram porque estava tudo bem. E por isso veio a disciplina. A vara de Deus veio por isso. Por causa do comodismo. A vida ociosa que eles estavam levando. Olha só o versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Agora eles reconheceram. Veja só como é interessante. A humilhação, ela atrai o favor de Deus. O que Deus queria com essa repreensão? Trazer o povo à humilhação. Trazer um despertamento espiritual. E agora eu quero que você faça uma leitura de tudo isso que está acontecendo. A igreja brasileira, principalmente, a igreja no mundo inteiro, né? Esses males todos que estão vindo aí, vêm da Europa. Pessoas que conhecem um pouquinho da história da igreja, sabem, a Europa é o berço de toda a evangelização, a história da igreja. Ela parte de lá, né? Vem desde Jerusalém, mas a Europa, ela evangelizou o mundo. É de lá que saiu homens que abalaram 3 reinos, como John Wesley, né? Na Escócia, John Knox, homens cheios do Espírito Santo, né? Tantos homens cheios do poder de Deus, homens que abalaram a Europa inteira. Eu queria que você entendesse isso. Começou lá um grande avivamento. Começou um grande avivamento. Teve um homem chamado Savonarola, em Florença, na Itália. Esse homem abalou aquele lugar. A reforma começou através dele. A reforma na Itália. Savonarola. Lutero, na Alemanha. E tantos outros homens. Esses homens fizeram revoluções nesses lugares. E hoje é um caos, espiritualmente falando. As igrejas estão fechadas na Europa, na Inglaterra. As igrejas fecharam, vieram boate, teatro, cinema, casa de eventos. As igrejas se fecharam. Templos grandes, ministérios grandes, internacionais. Acabaram as igrejas lá. O ateísmo cresceu nesses lugares. O islamismo cresceu nesses lugares. Por causa do comodismo, a frieza espiritual. Olha a situação que está esse povo agora. E agora Deus vem trazendo essas situações todas aí
trazendo um despertamento espiritual. Deus tem controle sobre essas bactérias, sobre esses vírus. Deus tem controle sobre a terra. Deus não perdeu o controle de nada. E nós precisamos fazer uma leitura espiritual disso, senão a gente entra em desespero. Não é para entrar em desespero. Deus tem o controle da igreja nas mãos dele. Crente não morre na véspera. Crente não morre sem que haja um propósito de Deus nisso. Só vai morrer quem Deus tiver um propósito nisso. Para de medo da morte. Crente não tem medo da morte. A morte para o crente é lucro. A morte para o crente é vitória. Entenda isso. Então para de desespero. Faça uma leitura espiritual do que está acontecendo. O que você acha que está acontecendo? Pensa. O que você acha que está acontecendo? Está acontecendo uma disciplina de Deus para trazer o povo